Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda neste canal. E nós estamos fazendo aqui a leitura do segundo livro de Reis. Se você quiser acompanhar, eu convido você a se inscrever no canal, se não for inscrito. Também deixa seu like, também clica ali no sininho para receber as próximas notificações das nossas próximas postagens, ok? Então, sem delongas, vamos para o conteúdo de hoje. Segundo livro de Reis, capítulo 17. O último rei de Israel, Oséias. No 12º ano de Acás, rei de Judá, Hoshea ben Ela, Oséias, filho de Elá, começou a reinar sobre Israel e reinou 9 anos em Samaria. Ele praticou o que Iavé, o Senhor, reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. A queda de Samaria e o cativeiro. Versículo 3. Salmaneser, rei da Síria, o atacou. Por isso Oséias sujeitou-se a ele, tornando-se seu vassalo e lhe pagando impostos. Entretanto, o rei da Assíria descobriu que Oséias o traía, é que este havia mandado mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava mais os tributos anualmente ao rei da Assíria, como fazia antes. Então este o deteve e o colocou em correntes em uma prisão. Versículo 5. Em seguida, o rei da Assíria invadiu toda a nação, atacou Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano de Oséias, o rei da Assíria tomou completamente Samaria e levou Israel cativo para a Assíria. Ele os estabeleceu em Ala e junto de Abor, rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Israel é castigado com o exílio. Versículo 7. E isso ocorreu porque os israelitas tinham pecado contra Iavé, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, libertando-os da opressão do faraó, rei do Egito, e porque haviam adorado outros deuses, e seguiram as tradições e costumes das nações que o Senhor tinha expulsado da presença dos filhos de Israel, e outras práticas pagãs que os próprios reis de Israel introduziram. Versículo 9. Os israelitas também agiram de forma pecaminosa, em secreto, contra Iavé, o seu Deus. Em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas, eles construíram altares idólatras. Versículo 10. Ergueram colunas sagradas e postes para adoração em todo o monte alto e debaixo de toda a árvore frondosa. Versículo 11. Sacrificaram em todos os lugares altos, imitando as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, e cometeram ações más, provocando sobremodo a ira de Iavé. Versículo 12. Prestaram culto e adoração aos ídolos, embora Iavé expressamente lhes houvesse dito: vós não procedereis desse modo. Versículo 13. Mas o Senhor advertiu Israel e Judá por meio da pregação de todos os profetas evidentes, ordenando: convertei-vos dos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a Torá, a lei, que ordenei a vossos antepassados, e que vos enviei por meio da vida e do ministério de meus servos, os profetas. Versículo 14. Porém,
Eles não deram ouvidos, ao contrário, agiram com a mesma sórdida teimosia, com a mesma sórdida teimosia de seus antepassados, que não depositaram toda a confiança no Senhor seu Deus. Desprezaram seus decretos, a aliança que o Senhor havia estabelecido com seus pais e as suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles próprios absolutamente nulos, como todas as nações pagãs ao seu redor. Apesar de Yahvé lhes ter ordenado que não se comportassem como elas. Versículo 16. Rejeitaram todos os mandamentos de Yahvé, o seu Deus, e edificaram para si 2 ídolos de metal na forma de bezerros e um poste sagrado de Aserá. Inclinaram-se em adoração perante todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Versículo 17. Fizeram passar pelo fogo seus próprios filhos e filhas. Praticaram a adivinhação e a feitiçaria, e venderam-se para fazer o mal diante dos olhos do Senhor, provocando sua ira. Então Yahvé irritou-se sobremaneira contra Israel e os expulsou de sua presença, restando apenas a tribo de Judá. Versículo 19. Nem mesmo Judá havia preservado os mandamentos de Yahvé seu Deus, mas seguiu os costumes pagãos que Israel vinha praticando. Versículo 20. Por isso, o Senhor desprezou toda a linhagem de Israel e os oprimiu, entregando-os nas mãos dos invasores, até que os expulsou da sua presença. Versículo 21. Ele, com efeito, havia separado Israel da casa de Davi, e Israel tinha proclamado Jeroboão, filho de Nebate, como rei. Jeroboão afastou Israel da devoção a Yahvé. Vou ler novamente. Jeroboão afastou Israel da devoção a Yahvé e os induziu a cometer grande pecado. Versículo 22. Assim, os israelitas, à semelhança de Jeroboão, praticaram todos os pecados possíveis e jamais se desviaram deles, até que Yahvé, o Senhor, expulsou Israel de diante da sua face, como havia advertido por intermédio de todos os seus servos, os profetas. Sendo assim, Israel foi banido da sua própria terra para a Assíria, onde está até o dia de hoje. Origem dos samaritanos, versículo 24. Depois desses acontecimentos, o rei da Assíria mandou buscar gente da Babilônia, Cuta, Ava, Amate e Sefarvaim, e fez com que essas pessoas se estabelecessem nas cidades de Samaria, em lugar dos israelitas, e elas tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Versículo 25. Quando começaram a se instalar na terra, esses povos não cultuavam a Yahvé, e este mandou contra eles leões, que estraçalharam vários deles. Então chamaram ao rei da Assíria. Então clamaram ao rei da Assíria. Desculpe, vou ler novamente. Versículo 26. Então clamaram o rei da Assíria: as gentes que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não conhecem os rituais e a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou ele leões ferozes para atacá-las, os quais as matam. Versículo 27. Então o rei da Assíria mandou dizer: levai para Samaria
um dos sacerdotes que de lá trouxestes, que ele volte e lá habite, e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Assim partiu um dos sacerdotes que haviam sido exilados de Samaria, e veio morar em Betel, e lhes ensinou como adorar e obedecer o Senhor. E lhes ensinou como adorar e obedecer o Senhor. Versículo 29. Contudo, cada nação edificou para si seus próprios deuses, e os colocou nos templos dos montes que os samaritanos haviam construído, e assim procedeu cada povo, segundo sua cultura, nas cidades em que habitou. Versículo 30. Os babilônios ergueram uma estátua de Sucote-Benote. Os de Cuta cultuaram a imagem de Nergal. Os de Amate a Acima. Os aveus levantaram Nibás e Tartaque. E os serfavitas chegaram a queimar seus próprios filhos em sacrifício a Adremeleque e a Anameleque, deuses de Servaim, deuses de Sefarvaim. Versículo 32. Eles temiam a Yahvé, mas também nomeavam qualquer religioso que se prontificasse a lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Dessa forma, temiam o Senhor, mas também cultuavam seus próprios deuses, conforme o costume e as tradições pagãs das nações, dentre as quais haviam sido levados cativos. Versículo 34. Até os dias atuais, esses povos praticam seus rituais conforme os costumes antigos. Não honram nem obedecem a Yahvé. Tampouco respeitam seus estatutos, decretos, juízos, ordenanças, nem se compromete com sua Torá, lei, e os mandamentos que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel, com os quais Yahvé, o Senhor, havia firmado uma aliança e a quem havia expressamente ordenado: não temereis outros deuses, nem os adorareis, nem lhes prestareis culto, nem lhes oferecereis devoção e sacrifícios. Mas temereis somente o Senhor Deus, que vos libertou do Egito com grande poder e com um braço forte. A ele adorareis, e a ele oferecereis sacrifícios. Versículo 37. Quanto aos estatutos e às normas, a Torá, a lei e os mandamentos que o Senhor escreveu para vós, tereis zelo de obedecer a esses todos os dias das vossas vidas, e não temereis nem seguireis outros deuses. E não vos esquecereis da aliança que estabeleci convosco. Não temereis outros deuses, mas confiareis e obedecereis somente a Yahvé, o Senhor vosso Deus, e ele vos livrará do poder de todos os vossos inimigos. Versículo 40. Contudo, o povo não deu ouvidos à palavra. Ao contrário, entregaram-se à prática de todos os costumes e rituais pagãos. Entregaram-se à prática de todos os costumes e rituais pagãos, conforme seu antigo costume. Versículo 41. Assim, estas nações temiam o Senhor, mas ao mesmo tempo idolatravam suas imagens esculpidas, seus filhos e seus descendentes. Agem até o dia de hoje, exatamente como fizeram seus pais. Agora estarei lendo o versículo 7 e depois em seguida o que diz o comentarista aqui desta Bíblia King James atualizada. E isso ocorreu porque os israelitas tinham pecado contra Yahvé, seu Deus,
que os fizera subir da terra do Egito, libertando-os da opressão do faraó, rei do Egito, e porque haviam adorado outros deuses. E seguiram as tradições e costumes das nações que o Senhor tinha expulsado da presença dos filhos de Israel, e outras práticas pagãs que os próprios reis de Israel introduziram. Veja só, aqui começa o próprio epitáfio do Reino do Norte, também chamado Reino de Israel. Israel rejeitara por diversas vezes e de muitas maneiras todas as ações misericordiosas de acordo e conscientização implementadas pelo Senhor. Os versículos de 17, 7 ao 23, capítulo 17, versículo 7 ao 23, constituem-se na passagem-chave dos livros dos reis. Israel desde há muito se recusara a dar atenção às advertências explícitas dos profetas de Deus a respeito do juízo que se aproximava, Versículos 13, 14 e 23. E ainda deixara de cumprir suas obrigações segundo a aliança estabelecida. Versículo 15. O resultado foi a inevitável derramamento da maldição constante da aliança, exatamente como Moisés a definira diante da congregação dos israelitas antes de entrarem em Canaã. Deuteronômio 28, 49 ao 68, 32, 1 ao 47. Agora estarei lendo o que diz a Bíblia King James Fiel. Esse versículo repete 3 verdades fundamentais da vida israelita que são repetidas várias vezes na teologia do Antigo Testamento. Primeiro, eles haviam pecado contra o Senhor. Segundo, esse era o Deus que, ao tirá-los do Egito, os constituíra sua propriedade. E terceiro, o povo tinha prestado e haviam temido outros deuses. Os hebreus foram tão obstinados em sua idolatria que chegaram a adotar, como o rei Amazias, os deuses que eram incapazes de defender o próprio povo contra os pagãos. Os israelitas construíram inúmeros lugares altos, a princípio secretamente e depois abertamente,